Mais um podcast Além de Cérebro, mais um episódio. Um podcast onde a gente traz a proposta de sempre falar sobre cérebro, emoção e comportamento. Então aqui, o meu objetivo é fazer com que você tenha esse olhar. Você vê situações do dia a dia, da vida das pessoas e você perceber o que motiva, o que está por trás. A gente tentar aprofundar um pouco mais na nossa cacholinha e você ter essa percepção de que aqui não é simplesmente um cérebro. Existe uma mente, existe um espírito, existe um corpo. Perfeito? E hoje estou aqui com a minha digníssima... Olá, queridos! E host também desse podcast, a Larissa Ararona. Né? Eu não venho aqui. Você não veio no passado, né? Beleza. Mas por uma causa maior, inclusive por Qual conta foi o dessa motivo? mesma causa que eu trouxe a nossa convidada. Uau! Conexão dos Altos. Essa é a verdade, né, Rei? Fui para um treinamento da Febre Assis e conheci a Renata. Antônia Renata. Ela vai falar pra gente o testemunho dela. De hoje. E foi conexão, não foi de primeira vez, mas foi de segunda, não foi? Vamos apresentar agora, vá. Conta um pouquinho como foi o início dessa conexão, aí você apresenta ela. Foi durante o treinamento, e daí ela foi perguntar se eu era aluna, e a gente começou a conversar. E aí, nessa conversa, vários pontos da história dela se conectaram com os meus, da minha vida, né? Pontos espirituais, principalmente. E aí, encontramos ela 2 dias atrás aqui perto do shopping com você. Foi a primeira vez E aí eu falei a mesma coisa, eu falei, Anjo, vamos chamar a Rei pro podcast sábado. Aí eu mandei mensagem pra ela, ela falou, tô pronta, vamos embora. Eu gosto de gente assim, vamos embora. Não tem negócio por ver não é, Rei? Legal. Gente, eu acordei hoje, eu disse assim, gente, eu acho que o podcast é hoje mesmo, né? Porque, será que eu entendi errado? Bem-vinda, Rei. Obrigada, gente. Vamos te gente. receber aqui. Obrigada. Eu queria começar agradecendo, gente, a esse casal, né? Porque o convite não foi de vocês e o aceitar também não foi meu. Porque casar as agendas tão rápido assim, eu acredito muito que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E a gente tá aqui por um propósito que eu acho que nem a gente tem noção, tem ideia, porque foi tudo muito rápido. Tem um mês que eu estou morando aqui, eu vim morar aqui dia 18, né? Hoje é 23. Então tem 1 mês e 5 dias que eu estou morando aqui em Fortaleza. Tem 1 semana que eu conheci a Larissa, tem 2 dias que eu conheci o Márcio. E, gente, eu tô aqui. A gente tá aqui juntos com propósito. O que ela fala, a gente vai no profundo, sempre. Ela não trabalha com águas rasas, é sempre águas profundas, né? Sempre foi assim? Não. Não. De forma alguma. Eu vivi um dos maiores processos na minha vida. Eu vivi 2 grandes processos na minha vida. Acho que há mais de 6 anos atrás, quando eu conheci a Febracis, né? Eu sou psicóloga formada, pós-graduada. Então, me formei ali... Tô revelando a idade aqui, né, gente? Nossa. Eu me formei em 2012. E 13, 14 eu já fiz... 2013, 2014 eu já fiz pós-graduação. Atuei na área nesse período. Mas eu não me identifiquei, porque... E aí, olha que louco isso. Por que eu não me identifiquei com a psicologia? Porque, normalmente, os pais traziam as crianças. E eu sempre identifiquei que quem precisava eram os pais, mas os pais não queriam, não gostavam, achavam que não precisavam. E aí eu abandonei a psicologia, meus pais vêm de uma família empresária lá no interior do Rio Grande do Norte. E em 2016 eu abri uma loja de roupa feminina no interior. Eu tava morando em Natal, mas eu voltei pro interior pra abrir essa loja. Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Eu já ouvi falar. Tava decidida a abandonar. Eu já tinha abandonado, né? E fui morar com a minha sobrinha de novo em Natal. Quando eu me formei, eu voltei. Eu me formei em Natal. E aí eu voltei pro interior e passei 2 anos trabalhando no interior na minha área. E aí voltei pra Natal pra morar com a minha sobrinha lá, que ela é 10 anos mais nova que eu. Na época ela tinha 14 anos, eu tava com 24 anos. E nesse período foi um período meio perdida. Eu fiquei meio perdida nesse tempo, durante aí 1 ano e pouquinho. Fiquei com um pouco de depressão nessa época e comecei a fazer uma terapia. E aí foi quando surgiu a oportunidade de eu voltar para o interior para assumir a loja de roupa, a loja Dress lá no interior. Foi quando eu conheci a Febracis. E aí, na Febracis, eu comecei a entender algo mais profundo do ser humano, porque eu sempre gostei do business. E eu sempre gostei do desenvolvimento humano, que vem da psicologia. E na Febracis eu comecei a ver a inteligência emocional como algo que olha para o ser humano como um todo. Então, o MAS, a roda da vida, quando você para olhar que a gente tem 11 áreas que a gente precisa focar, que você precisa reprogramar crenças, reprogramar memórias de tudo que você viu, que você ouviu e que você sentiu ao longo da tua vida, aquilo ali para mim já foi um impacto.
Eu disse, meu Deus, eu tenho 11 áreas da minha vida que eu preciso focar. Como assim? Eu não... achei que minha vida estava perfeita e eu chego aqui e tô vendo que não, tem muita coisa para ajustar. Por quê? Porque meus pais viviam muito bem. Eu tenho uma família incrível. A gente sempre foi unido. Eu tinha tudo. Eu tinha saúde, eu tinha família, tava todo mundo bem, tava tudo bem. Como é que eu vou olhar pra minha vida agora e eu vou ver que não é como eu pensava que era? E o que mais faltava pra mim era o propósito. Uau. E quantas pessoas estão assim? Com dinheiro, com fama, muitas vezes, com a família junta, com saúde, mas que não são felizes. E eu não era feliz. Sim. Eu tinha momentos de alegria. Mas a felicidade não tinha. Qual foi o ano? 2016. Até 2016. E aí foi o primeiro processo que foi na inteligência emocional. E aí eu comecei a entrar na Febracis, eu fiz todos os treinamentos, processo de coach, e comecei já, paralelo a isso, a atender como psicólogo, como coach, e a ministrar palestras e treinamentos também no interior e na redondeza do interior. Sim. E aí eu fui me transformando enquanto pessoa, ser humano, emocionalmente, desenvolvendo as minhas emoções, porque eu fui muito mimada. Então eu era muito mimada, então eu não me desenvolvia, não precisava fazer nada. Eu tenho 3 irmãos homens mais velhos, só eu de mulher. Então meus pais, minha mãe me mimou demais. O sonho dela era ter uma filha mulher. E aí o que acontece? Eu me tornei uma adulta mimada. Eu não precisava me esforçar, eu sabe, assim, uma pessoa que não teve frustrações. Sim. E aí o que acontece? Em 2019 a gente faliu. Uau. Como família ou a sua empresa? A empresa dos meus pais. Seus pais, tá. Porque a minha não era... Sim. Como eu não precisava, era uma empresa que pra mim não era algo que eu... De repente um passatempo, entre aspas. Era um passatempo. Né? Eu não me preocupava se ia dar lucro ou se não ia dar, porque minha mãe tava ali pra suprir. Sim. E aí quando foi em agosto de 2019, era uma rede de supermercado, quebrou. E o que aconteceu com a Renata? A Renata, antes da Febracis, teria entrado em depressão. A Renata, antes da Febracis, teria talvez, eu olho assim, talvez até cometido suicídio. Mas a Renata, que com o conhecimento que eu tinha adquirido durante 1 ano, quase 2 anos, pegou todo esse conhecimento e aplicou na minha própria vida. Uau. Então, naquele momento, eu disse, gente, não tem outra saída. Eu vou aplicar tudo aquilo que eu aprendi. Porque o que eu tinha aprendido era muito bom para os outros. Eu estava ali transformando a vida dos outros. Mas eu não tinha precisado praticar. E aí, nessa época, eu comecei a ministrar treinamentos do poder da ação. Eu comecei a fazer palestras. E as pessoas no interior falavam assim, quem essa menina pensa que é para estar falando de sucesso com os pais quebrados? Nossa. E eu não dava ouvidos. Porque enquanto tinha pessoas falando, tinha outras pessoas que estavam sendo impactadas com o que eu estava entregando, com o meu conhecimento. E foi tudo tão rápido, porque quando a gente encontra a nossa identidade, o nosso propósito nos encontra. O Paulo fala muito isso, o Paulo Vieira, né? Não é a gente que encontra o nosso propósito, é o nosso propósito que nos encontra quando a gente descobre quem nós somos. Isso foi em agosto de 2019, quando foi fevereiro de 2020, eu estava numa monitoria do Método CIS aqui em Fortaleza, ainda vivendo esse processo, porque eu costumo dizer que a falência, o pior, não é o dinheiro, mas são as emoções da família. Você administrar as emoções ali dos meus irmãos, do meu pai, da minha mãe, foi muito desafiador. E eu acho que eu que trouxe esse equilíbrio emocional para casa, para aquele momento. Então, quando foi em fevereiro, eu estava na monitoria do CIS aqui e eu fui convidada para ser treinadora, de forma assim, sobrenatural. Pessoas chegavam para mim, eu já vejo você treinadora, eu dizia, mas gente, não tem como, não faz o menor sentido. E na semana seguinte fechou tudo, veio a pandemia. Uau. Quando foi em abril, eu recebo um convite do Paulo Vieira para fazer uma live com ele. Eu disse assim, como assim? Isso deve ser fake. Nossa, via Instagram, direct? Via Instagram. Não, no WhatsApp. A equipe dele entrou em contato realmente comigo. E eu fiz essa live com o Paulo bem no início da pandemia. E foi incrível essa live. E eu comecei a crescer, paralelo a isso, fazendo todo o processo para entrar na Febracis. E aí eu entrei na Febracis no meio da pandemia, fui morar em Natal e passei 3 anos e 7 meses enquanto treinadora na Febracis de Natal. E aí foi quando veio o meu segundo processo ano passado, que foi espiritual. Quando eu, em janeiro, e isso é a primeira vez que eu tô falando publicamente, em janeiro do ano passado, o meu diretor me chamou para ser sócia dele lá em Natal. E aí foi nesse momento que eu disse assim, Senhor, para esse projeto eu não tô pronta, eu não tô preparada, eu não tenho estrutura, base para enfrentar isso agora.
E aí eu comecei a entrar num processo muito mais profundo espiritual. Eu comecei a buscar Deus de uma forma mais profunda. Foi quando eu comecei a ir pra videira, lá em Natal. É algo um pouco meio... Esse assunto é um pouco mexendo com as pessoas. Eu venho de uma família católica e eu sempre fui muito ativa no catolicismo, mas de uma forma que eu também não consigo explicar. Eu senti no meu coração esse chamado de ir pra videira. Eu já tinha feito um Moriá, que é um retiro de relacionamento com Deus como um pai. Eles são evangélicos, mas eles não trazem religião nesse encontro. É um encontro realmente de relacionamento. Você aprende a se relacionar com Deus como pai, você se coloca no lugar de filho. Eu já tinha feito um em 2021 e foi incrível. Só que aí eu retornei em setembro do ano passado. E lá eu entreguei o controle da minha vida para Deus. Foi lá que eu disse assim, Senhor, toma de conta da minha vida. E aí lá ele me colocou assim um vaso nas mãos de oleiro. Eu fui quebrada, eu voltei de lá, eu passei mal. E aí eu comecei um processo assim muito profundo, de muitas dores em várias áreas juntas. Paralelo a isso, nesse processo de direção da Febracis. E quando foi dezembro, dia 1º do ano, Deus, de uma forma assim muito profunda, mudou todos os projetos. E eu disse assim, e agora? E aí ele falou, sai. Aí eu, de onde? Da Febracis de Natal. Eu disse, eu vou pra onde? Ele disse, primeiro saia. Depois eu te digo pra onde você vai. Porque se eu disser pra onde você vai, como é que eu sei que você tá confiando em mim? E se eu disser pra onde você vai burlar o processo. Você vai falar com o diretor de uma outra unidade e o seu diretor. Como é que ele fica? A primeira pessoa a saber vai ser ele. Porque você é honesta. A sua identidade eu não vou denegrir. Aí eu, ok. E aí, gente, quando eu tava voltando de Teresina, que eu tomei a decisão, eu tava ministrando um Master Coach em Teresina, e eu voltei no domingo. E uma pessoa do meu Instagram, que não me conhecia pessoalmente, falou assim, Renata, se Deus tá te pedindo algo, entregue. Porque com Abraão, ele falou do filho da promessa, e depois ele pediu para ele sacrificar Isaac. Então, se Deus tá pedindo para você sacrificar algo, sacrifique. Porque Deus vai te dar algo melhor. E eu não sabia de nada do que eu tava passando. E naquele momento eu tive certeza de que Deus fala e Deus confirma. E aí no outro dia foi quando eu conversei com o meu diretor lá em Natal e eu falei assim, amigo, Deus tá pedindo pra eu sair daqui. Ele disse, sério? Sério. E você vai pra onde? Eu disse, não sei, meu coração queima por Fortaleza. Ele falou, você quer que eu fale com o Sérgio, que é o diretor daqui? Aí eu quero. E aí ele falou com o Sérgio. Nessa mesma segunda-feira eu fui pro interior, digeri minhas emoções, passei uma semana lá e vim pra cá na sexta. Conversei com o Sérgio na sexta, no sábado eu já assinei o contrato daqui. Uau. Antes de assinar o distrato de lá, eu já estava com o contrato assinado aqui. E aí foi quando veio o carnaval, eu estava na casa dos meus pais. E logo depois no carnaval, eu fui pra Lagoinha, lá no interior. E Deus falou assim, filha, você vai pra Fortaleza, mas você só vai levar roupas novas e sandálias novas. E todo o resto você vai doar. Você vai doar seus móveis, você não vai vender. Porque eu vou fazer tudo novo. Uau. Nossa, que profundo. E eu respirei fundo e disse, ok. E ele mostrou pra quem ia ser as doações. Eu tô contando o resumo do resumo, né? E aí, gente, E aí foi isso. A doação, gente, a menina, a moça lá, era amiga de uma amiga minha, do GC. E ela tava feliz, falando pra minha amiga, mostrando a casa dela, porque tinha acabado de se mudar, porque ela morava na casa da sogra. E ela não tava dormindo no chão. Só que ela tava muito feliz, porque era o cantinho dela. E a minha amiga me contou essa história chorando, constrangida, pela gratidão da menina, porque ela tinha tudo e não era tão grata pelo apartamento dela. E ela não me falou isso à toa. Quando essa moça pegou os meus móveis, ela fez um vídeo e mandou pra mim. Gente, parecia que tinha sido milimetricamente calculado pra casinha dela. Nossa. Porque era projetado. Era. Olha isso. Mas era uma coisa muito Nossa. simples, porque quando eu fui morar em Natal, não tinha condições. Então, eu fui para um flat e eu não saí desse flat durante esses... Eu morei em um menor durante alguns meses e depois eu me mudei para esse. Sim. E eu não investi nesse flat, ele era extremamente simples. Sim. Nem ar-condicionado tinha. E meus irmãos às vezes chegavam lá e diziam assim, pelo amor de Deus. E minhas amigas diziam, você já tá ganhando bem, por que você ainda tá morando aqui? E eu não sabia por quê. Eu, às vezes, até achava assim, gente, eu acho que é escassez mesmo, né? E tal. E aí,
Quando eu cheguei de Pau dos Ferros, que eu entrei, eu fazendo a mudança, e nesse momento, assim, não tem como, eu me emocionei, eu chorei muito, porque Deus disse assim, filha, eu te ensinei a ser feliz com o suficiente, porque você foi tão feliz aqui, mesmo com a simplicidade. Porque não tinha elevador, era escada, não tinha luxo nenhum. Só que a minha vida inteira eu tive luxo. Quando eu fui morar em Natal a primeira vez para fazer faculdade, meu apartamento tinha 3 quartos e eu tinha uma funcionária para fazer tudo para mim. Morava comigo a funcionária, eu tinha um carro, eu tinha um cartão ilimitado. Era nesse nível. E para viver o meu propósito, eu larguei mão da minha casa, da minha família, das minhas seguranças. Eu fui morar em Natal. Eu acho que se eu tivesse R$2.000 na conta era muito quando eu fui morar em Natal para ser treinadora da Febracis, para viver meu propósito. E assim, a minha felicidade transpassava qualquer luxo, qualquer coisa. E quando eu vim para Fortaleza, eu estava alugando um apartamento na Aldeota. Porque, como eu ia ser sócia lá em Natal, acabou que não deu certo. E hoje a gente consegue entender. O Samuel Wagner fala que Deus primeiro complica, depois ele descomplica e depois é que ele explica por que ele complicou. Então eu tô nessa fase de começar a entender por que complicou e depois ele descomplicou, né? E aí na sexta-feira a mulher da imobiliária disse assim, Renata, a pessoa que estava negociando antes de você tinha dado um problema na documentação, ela conseguiu consertar, eu vou cancelar com você para retomar com ela. Aí eu disse, Deus, eu tô indo embora depois da manhã. O senhor acha pouco tudo que eu passei? Eu agora vou ficar na rua? E aí, quando foi num sábado, eu peguei pesquisar no Airbnb. E aí, até que uma mulher resolveu responder. Eu conversei com essa mulher. Ela pediu meu WhatsApp. Ela tirou as taxas do Airbnb. Fez por fora. Fez por fora, assim, um contrato. Confiando. Olha aí. Gente, eu ia assinar o contrato de um mês no sábado mesmo. Não deu certo. Ela disse, você assina segunda pessoalmente. Uau. Eu cheguei no domingo à noite. Era meia-noite. Eu fui dormir. Quando eu acordei no outro dia... Isso! Quem veio me deixar? Uma amiga minha com o esposo dela, que ela já tinha comprado formação em coach há mais de um ano e nunca tinha conseguido fazer em Natal. Ela disse, Renata, quando é em Fortaleza? Eu disse, a próxima semana. Ela disse, depois eu vou e te deixo. E então eu vim com esse casal, eles vieram me deixar aqui, eu não vim só, eu não vim de avião, não vim de ônibus, eu vim com eles. Você foi entregue, né? E eles cuidaram de mim durante uma semana. Uau. Quando a gente chegou, que eu acordei no outro dia, eu olhava pro apartamento, pro flat. Dia 31 de dezembro, uma das minhas metas, morar em um flat mobiliado à beira-mar. O flat era à beira-mar, 100% mobiliado do jeito que eu sonhei. E eu cheguei só com minha muda de roupa. 2 malas, 3 malas ali, minhas coisinhas. Tinha tudo. Tudo. E a mulher disse assim, Renata, você quer só um mês? Eu disse assim, bote 2. Ela disse, bote 3. Se você quiser continuar, você continua depois. Nossa. E todos os dias eu acordo e eu olho assim, Deus falou. Eu correndo na beira-mar. No segundo dia que eu tava aqui, Deus disse, o outro era para atender a expectativa do seu pai. Mas por tudo que você passou, eu tô atendendo a tua expectativa. Porque isso aqui era o que você sempre me pedia. Que forte, Ri. E são várias. Eu tô assim, embasbacada. Vários pontos. Vários pontos de conexão com o que a gente viveu, Eu tava assim, ela falando e eu olhando pra nossa história. Já que tá profundo, eu vou logo na pleura, assim, eu vou logo bem profundo. Você falou várias vezes, tipo assim, Deus me falou isso. Deus me falou aquilo. Deus me falou. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão escutando devem estar com esse pensamento. Tipo assim, como assim Deus falou? É uma voz? É um pensamento? Como é que você tem a sensação de que, tipo, Deus me falou, tipo, não, minha filha, não faça isso. Não, minha filha, vá por aqui. Não, minha filha, não é esse contrato. Não, minha filha, é aquilo. Me traz essa tua visão. Muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. E eu precisei passar por um dos momentos mais difíceis da minha vida para eu poder ter essa resposta. O Paulo fala no Método CIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Vocês já fizeram, né? Já, os dois. Muito bom. E ele fala, não sei se vocês lembram, que ele fala das 3 vozes. Da voz do mal, do inimigo, da voz nossa e da voz do bem, do Espírito Santo. Na questão, quando ele vai falar de autorresponsabilidade, ele fala dessas 3 vozes. Que tem a voz do inimigo, a voz do bem, do mal e a nossa voz das nossas emoções. E eu tinha entendido racionalmente. E nesse meu processo de dor, eu passei mais de uma semana na caverna, assim, logo depois de Moriá.
Foram 7 dias de silêncio de Deus que eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia, eu só louvava, eu só orava, eu só ia pra igreja, eu só ia treinar. Mas eu não conseguia trabalhar. E lá teve um dia que as 3 vozes estavam conversando entre si na minha mente. No Moriá. Não. Isso nesses dias. Eu cheguei do Moriá no domingo depois de Moriá. Tá. O Moriá acabou em um domingo, na segunda eu passei mal, eu adoeci. Na terça eu entrei no deserto. No domingo, eu tava indo pra videira, no caminho, e eu tava assim, uma voz dizia assim, se o Senhor tirar minha vida hoje, eu tô feliz. Era essa voz. A outra voz dizia assim... Mas essa voz é um pensamento. Um pensamento. Era como se fosse pensamento. as 3 vozes no meu pensamento aqui, brigando entre si. Sim. E a outra dizia assim, você tá louca de estar pensando isso? E a minha voz era como se tivesse o meu pensamento da Renata olhando para as duas e dizendo assim, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. Você tá entendendo? Era meio louco, foi uma experiência muito doida. Os 3 pensamentos dentro de mim brigando. Porque o que acontece? A gente tem um espírito dentro de nós. Sim. E ele tá louco para ser vivido no propósito. Mas o inimigo, ele vem na nossa mente. O ponto de ataque do inimigo é na nossa mente, é no nosso pensamento. Então, muitas vezes, esses pensamentos, eles vão se brigar. Confrontar. Mas foi nesse momento que eu comecei a discernir as vozes. A voz de Deus, ela é suave. Ela traz paz, ela traz conforto e ela traz constrangimento. A voz do inimigo, ela traz medo, ela traz dúvida, ela traz culpa, acusação. E a nossa voz é algo muito... que fica ali entre o meio. Que fica na... tipo assim, meu Deus, eu preciso ouvir ela. Pra onde que eu vou? É a dúvida, né? Tipo, pra onde que eu vou? O que é meu, o que não é? Entende? E isso... eu lembro que uma das experiências com então, Deus... Então, quando você fala que Deus fala com você, tipo, seria o seu pensamento. Um pensamento que traz uma paz, que traz uma... Tem gente que fala que escuta Deus audivelmente. Pra mim é no meu coração, nos meus pensamentos mesmo. É como se fosse um pensamento que vem forte ao meu coração. E isso foi a duras penas, porque eu passei por muitos processos pra eu aprender a ouvir a voz de Deus. O primeiro episódio desse podcast sou eu e a Lari falando um pouco sobre o nosso processo de estar aqui em Fortaleza com o podcast. A gente tinha um consultório de sucesso no interior, a gente largou tudo e veio pra cá. E nesse processo eu ficava sempre me questionando, será que eu tô na direção certa, será que eu não tô na direção certa? Porque eu sentia uma coisa me inclinando para tomar essas decisões. E quando eu cheguei aqui, quando eu começava a entrar em contato com pessoas que já eram mais espiritualizadas, sempre eu fazia essa pergunta. Como é que eu sei se é a voz de Deus? Como é que eu sei se é só meu pensamento? Como é que eu sei? Inclusive, um dos episódios aqui nesse podcast foi entrevistando um pastor. E quando acabou o podcast, eu nem quis falar no podcast, porque eu ainda nem tinha tanta maturidade para isso. Quando acabou o podcast aqui, eu fiz a pergunta para ele. Aí ele falou a seguinte palavra para mim: convicção. Cara, isso caiu uma chave na minha cabeça assim, ó. Uau. Porque eu vi a minha vida inteira momentos de convicção. Tipo assim, momentos em que vinha um sonho, o próximo passo, o próximo degrau, entendeu? E queimava. E eu apostava todas as minhas fichas naquilo. A Larice, tipo, acho que no segundo mês de namoro, eu tinha convicção de que eu ia casar com ela. Convicção, sabe? Tipo assim, é a mulher da minha vida, sabe assim? Uau. Só que não era aquela coisinha de paixão. Isso há 15 anos atrás, era uma convicção. Do mesmo jeito que foi quando eu fui fazer vestibular, do mesmo jeito que quando eu fui fazer a residência. Tipo assim, e quando eu vim... Aí olha que interessante, a gente acabou toda a nossa formação, saiu de São Paulo. E eu tinha convicção que eu tinha que voltar pra minha cidade e tudo. Tinha convicção que ali naquele momento eu tinha que fazer meu consultório, ter sucesso e tudo. Chegou no momento em que, tipo assim, eu me vi, qual é o próximo passo? Não tinha um próximo passo. Não tinha uma próxima convicção. Aí me veio, então aqui a vida é isso. Eu fiz isso, sempre com o coração queimando pra chegar na vida. Então a vida é isso. Então a vida não é feliz. Não tô feliz. Não tem significado. Que vida é essa? E cara, eu tava num terreno de pensamento de morte. Não que eu tava com pensamento de suicídio, mas é aquela coisa, tipo assim, existe um terreno de morte, existe um terreno de vida. O terreno de vida é aquilo que tem paixão, tem vida, tem amor. O terreno de morte é aquela coisa da rotina monótona, automática, sem propósito, sem brilho. Então eu tava nesse terreno.
E eu te digo que 98% da população está nesse terreno. Total. Porque nesse meio tempo, eu cheguei a uma convicção muito forte. Tem dois tipos de pessoas. Quem está na zona de propósito, quem ainda não está na zona de propósito. Ou quem ouviu o chamado do propósito e recusou. Ou eu estou no terreno de vida, Um terreno ou eu de estou no morte. terreno de morte. E eu vi uma estatística agora que 77% das pessoas No mundo que inteiro. estão trabalhando Odeiam o trabalho. o trabalho. Isso é muito alto esse índice. Estão no terreno de morte, Estão no literal, terreno de né? morte. Uma das coisas que você falou foi sobre propósito várias vezes. E a sensação que dá o teu discurso, Rei, é tipo assim, te trouxe vida. Você fala com entusiasmo, com alegria, com algo que acomete o meu coração. Eu acredito que o seu também. Nossa, fortalece muito. Porque são quando decisões você difíceis. performa E aí, nessa zona, decisões você alcança que o doem. outro. É porque, assim, isso é muito bom você ter falado de decisões difíceis, decisões Sim. que doem. Porque eu vou voltar um pouquinho da pergunta que você fez também da voz, tá? O que me ajudou a entender a voz de Deus, a discernir? Discernimento. Eu consigo ter a convicção quando eu tenho o discernimento também. E o discernimento, ele vem jejum, oração e eventos de atmosfera onde você está ali. Ambientes, pessoas, conhecimento. Então eu entrei numa imersão muito profunda espiritualmente. Então eu fui para o Moriá, que são 3 dias de forte impacto emocional do mundo espiritual. É algo sobrenatural. É tanto que eu cheguei aqui, vocês falaram isso, que com 2 conversas minhas, vocês já despertaram de querer fazer o Moriá. Então é algo muito profundo. Eu também vim para um seminário do Espírito Santo do Samuel Wagner aqui. Eu fiz 31 dias de jejum de 6 horas. Eu passava 6 horas em jejum, só na água, durante 31 dias. E durante esses 31 dias, eu lia o provérbio do dia, mais 1 hora de louvor e adoração. Então, matar a carne vai fazer com que você escute o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Quando eu oro, eu alimento o Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, eu alimento o Espírito Santo. Quando eu estou em um evento, eu alimento o Espírito Santo. Quando eu jejuo, eu mato a minha carne. E eu, quando falo de jejum, eu falei de alimentos. Mas eu estou em um processo de purificação em todas as áreas da minha vida. Entende? Então, eu decidi esperar em Deus, por exemplo, na área conjugal também. E que foi uma das áreas que Deus me usou para viver o que eu vivi ano passado. O meu deserto no ano passado envolveu essa área conjugal junto com a área profissional, junto com várias coisas ali que hoje eu consigo entender que Deus permitiu essas situações para me tratar. Para tratar ainda a carência que habitava em mim, para tratar ainda a insegurança que ainda havia em mim, para tratar ainda a vaidade que havia em mim. Então, tudo que eu vivi, Deus falava assim, você vai me buscar. E chegou um dia que eu disse assim, Senhor, é esse homem que o Senhor tem pra minha vida? E a resposta de Deus pra mim foi, filha, eu tenho você pra mim. Se eu te desse uma pessoa pronta, você não estaria me buscando tanto que você tá me buscando. E é interessante que esse rapaz a gente não ficava. Deus não permitiu que a gente ficasse. Ele colocou como amigo na minha vida só pra me tratar. Pra me transformar na pessoa que eu me tornei hoje. Uma mulher segura, uma mulher que ama a Deus sobre todas as coisas, uma mulher que sabe o valor próprio e que não... Porque por muitas vezes eu me envolvia por carência mesmo. E eu vejo que tem muitas mulheres que, porque tá nessa idade, hoje eu tenho 34 anos, pela cobrança da sociedade, pela cobrança da família, muitas vezes entra em um relacionamento qualquer porque eu quero casar, eu quero isso. E eu sempre, nesse aspecto, eu sempre fui madura. Eu sempre disse assim, eu quero casar pra sempre, eu quero formar minha família e vai ter que ser pra sempre. Então eu sei o que eu quero. Mas a minha carência fazia eu aceitar migalhas durante algum tempo da minha vida. E durante esse tempo Deus tratou profundamente. E eu era uma pessoa, e aqui eu tô abrindo a minha vida literalmente, porque eu sinto que Deus... Eu acho que a gente só fala daquele que foi curado, né? Se não tivesse curado, eu não tava falando. Sim. E eu vejo também, gente, que Deus, ele... Nesse momento que ele dizia assim, você vai me buscar, eu percebi que e tem muitas mulheres que fazem isso, é tipo assim, você não me quer não? Então tá bom, tem outro aqui que me quer.
E aí ia jantar com outra pessoa, ia tomar um café com outro cara. Mesmo que não ficasse, mas era como se eu tivesse assim, tá me rejeitando, então tem alguém aqui que me quer. Isso é orgulho. Isso é orgulho. Então eu acabava que eu não tratava esse sentimento de rejeição que eu estava sentindo nessa situação, porque eu encobria com outra. Sim. Então, nesse processo, Deus falava que você não vai ficar com ninguém, você não vai conhecer ninguém, você não vai sair pra jantar com ninguém, você não vai sair pra tomar café com ninguém, você vai me buscar de todo o teu coração. Porque você só vai ter o seu casamento e a sua família quando isso não te distanciar mais de mim. Então, nesse processo, Deus ele me colocou como ele ser no centro realmente da minha vida. Então, hoje eu me sinto pronta para formar minha família. Hoje eu me sinto pronta para me posicionar. Hoje eu me sinto pronta para dizer não para homens que eu sei que não estão ali no mesmo propósito que o meu. E eu sei que Deus vai colocar na hora certa, no momento certo, para que a gente possa viver um propósito juntos. Porque Deus não une pessoas. Deus une propósitos. E quando você se coloca no centro da vontade dele, nesse processo de purificação, de santificação, de jejum, de oração, um grupo de amigas que eu tenho também de oração, não tem como, Deus fala. Deus fala. Só que para você ouvir a voz de Deus, você tem que sair do lugar de servo e se colocar no lugar de filho. Nossa. Uau. Renata, quando a gente estava no nosso processo, eu escutava alguns testemunhos, né? Tipo esse que eu tô escutando o seu. E eu queimava assim, pai, eu quero experimentar isso. E eu sabia que ia vir no terreno de dor. Mas eu queria experimentar. Tipo assim, sabe aquela inclinação? Aquela convicção que eu tenho que fazer isso? E o nosso processo, ele permeou dores. Que sempre permeia dores. O deserto, ele é doloroso. Mas aquilo que a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, você falou assim, nossa, faz só pouco tempo eu já tô aqui no podcast. Tipo assim, é a mesma sensação que eu e ela tem. É como se uma semana fosse 3 meses. Da vida anterior, né? Parece que é uma coisa atrás da outra. Parece que, tipo assim, eu nunca tive a sensação de que manhã e tarde e noite pode ter tantas coisas, tanto crescimento, tanto conhecimento, tantos insights, tanta mudança. É uma mudança, assim, tipo assim, é como se o meu eu hoje é totalmente diferente do meu eu daqui a 2 dias. Que vai ser daqui a 2 dias. Eu me sinto assim também. E tem na Bíblia, né, que um dia para Deus é como 1000 anos. A Bíblia, ela é imutável e falível, mas ela se renova a cada dia, porque é como assistir um filme, né? Você assiste um filme hoje, você tem aprendizado. Mas daqui a 1 ano já não é mais a mesma Renata que tá assistindo esse filme. Então vão ser os nossos olhos mudam, né? Quando a gente se permite que eles sejam lapidados. E uma coisa, um ponto alto para mim aqui foi sobre o deserto ser sempre uma plataforma de você se curar. É tratamento, né? Quando a gente se permite passar pelos processos, pelas dores, rupturas, a gente vai para o próximo nível, não tem como não ir. Qual o problema das pessoas? Elas evitam os processos. Dói, né? Então, elas, por ter medo da dor e por ter tantos prazeres instantâneos, momentâneos para distrair, que a cultura, que a família, que o mundo potencializa, né? Então acaba que as pessoas elas se distanciam do deserto que vai trazer para o próximo nível muito mais feliz, mais próspero, mais transformador, como a gente está aqui, para viver superfluidades, para viver o que é efêmero, para se distanciar do que é eterno. Porque o deserto vai preparar para a eternidade. Essa é a verdade. E que é o que mais importa. Que é o que mais aí, importa. Tá vindo muitas. Estão vindo muitas coisas aqui que eu tenho que parar e pensar o que eu vou falar. Mas 2 coisas. Uma, o que impede a gente também de viver o propósito de Deus na nossa vida, tem muita gente que escuta a voz de Deus, mas que não obedece. Pela falta da inteligência emocional. Então, se eu não tivesse inteligência emocional, eu não teria doado tudo que Deus mandou doar, mesmo que eu tivesse ouvido a voz dele. Eu não teria vindo embora pra Fortaleza, mesmo sem um cenário convicto certo. Porque não é. Sim. Entende? E, cara, obedecer a Deus é obediência. É tipo assim, tá lá no deserto Moisés, Deus disse, vai lá e pede pra pedra dar água. O que é que Moisés faz? Bate na pedra. Porque ele disse assim, só se eu falar, a pedra não vai dar água não. Eu tenho que bater na pedra. E o que é que Deus disse? Ele desobedeceu. Porque as coisas de Deus não fazem sentido. Se fizer sentido é porque não é de Deus, é seu. Entende? E se eu não tiver inteligência emocional... Anota isso aí, se fizer sentido não é de Deus, é seu. Se fizer sentido é seu, não é de Deus, porque as coisas de Deus não fazem sentido. Não faz sentido. Porque justamente é pra ele mostrar que é ele. E aí ele falou, Senhor,
O povo tá querendo água. Moisés, essa pedra para jorrar água. Moisés vai lá e fere a pedra para a pedra da água. Deus vai e diz assim: você me obedeceu, não vai herdar a terra prometida. Eu disse, meu Deus, eu vou só dizer para a pedra da água que ela vai dar? Que loucura é essa? Sim. Entende? Então, se eu não tenho inteligência emocional, eu não vou ver as promessas de Deus. Vocês já leram o livro A Quarta Dimensão? Não. Anota esse livro. A Quarta Eu já Dimensão. ouvi falar nesse livro. Top. Sobrenatural. É mesmo? Ele fala sobre essa palavra. Porque a palavra, ela foi dada para Pedro. Então, se eu e você formos andar na água, a gente não vai conseguir. Porque Deus não deu essa palavra para mim nem para você. Então, o que é que Deus está dizendo para você? Existe a palavra de conhecimento, que é a Bíblia. Nossa. E existe a palavra de Deus Renata. para você enquanto pessoa. Isso veio desse livro. Cara, isso Tem tudo a ver com o propósito, que é único. Eu falo muito isso na rede social. Porque, tipo assim, qual que é uma das maiores dores que existe? A gente tá na era da saúde mental, né, colega? Você sabe. Uhum. A gente tá na era da saúde mental. Nunca foi tão necessário. Nunca foi tão Nossa. necessário, exatamente. E, tipo, aqui é o último terreno de batalha. E, tipo assim, o próprio Cristo ele falou assim: por acaso, quando o Filho do Homem vier à Terra, ele vai encontrar fé? Onde é que tá a fé? Na mente. Assim, é no espírito, mas eu acesso a fé. Através Eu preciso ter a ponte da mente. Se a minha mente não tiver, se eu não tiver essa conexão, Não tiver emocional, inteligência tudo, emocional no eu não acesso. vou conseguir ter esse acesso à fé. Eu vou ou estar muito no caminho da racionalidade ou muito no caminho da descrença, né? E até esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. E eu falo muito isso na rede social. Tipo assim, uma das maiores feridas que existe é se comparar com o outro. Só que quando você se compara, você não está no seu propósito. Você nunca ouviu falar sobre propósito. Por quê? Porque o propósito é único. E agora você fala essa história da palavra, a palavra foi para Pedro. Então, não faz sentido eu me comparar com outra pessoa, porque o meu propósito é diferente da outra pessoa. Se eu estou me comparando com outra pessoa, é porque eu nem olhei para mim ainda. Exatamente. Então, olhe para você. E eu vou te falar, não é porque você tem a mesma profissão que você vai ter o mesmo propósito e a mesma missão. Porque você é neurologista. E quantos outros neurologistas, assim como você, estão tendo outros propósitos e outras missões por outros caminhos, porque o propósito ele é único. E a missão é como eu vou viver o meu propósito. Então, e qual é o propósito? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. O próximo é quem? Hoje o meu objetivo é amar a vocês que estão perto de mim, através da minha missão, que hoje é trazer inteligência emocional. O coaching, entende? Só que, por exemplo, o Paulo Vieira, ele foi o criador dessa metodologia que eu trabalho hoje. Mas o Paulo é o Paulo, a Renata é a Renata. A forma que eu comunico, a forma que eu trago esse conhecimento é completamente diferente da forma que o Paulo traz. E isso é o que nos torna únicos. Sim. Quando Deus nos criou, Ele nos criou na intimidade, somos únicos mesmo. E quando você se compara, você está negando quem Deus te fez para ser. Sim. E o outro ponto que eu falei há pouco tempo, que vai fazer sentido com o início da nossa conversa antes do podcast, é a questão da salvação. As pessoas acham que ter Jesus como centro, como Senhor e como Salvador da sua vida é o suficiente. E pronto. Só que ter Jesus como suficiente, como meu único Senhor e Salvador, me garante a salvação. Só que Jesus também veio para que tivéssemos vida. E vida em abundância. E tem muita gente que já foi salvo, que acredita, que tem Jesus como seu Senhor, que está esperando a eternidade, mas que está vivendo um caos hoje. Verdade. E Deus mandou Jesus como filho para mostrar pra gente como é que se vive na prosperidade. E aí entra o que a gente tava falando. As pessoas, muitas vezes, a gente precisa desmistificar isso de que ser igreja são pessoas que não podem ter dinheiro, são pessoas que vivem única e exclusivamente ali para a igreja. Não, isso não existe. Jesus, ele trabalhava. Jesus, ele fazia perguntas, ele não julgava ninguém. Jesus era um ser humano. Ele se fez ser humano para que a gente aprendesse. Então, a prosperidade, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância em todas as áreas. O inimigo veio para quê? Para matar, para roubar e para destruir. Para muitas vezes roubar os sonhos. Destruir nossos sonhos. E tem muita gente que acredita em Deus, que vive na igreja, mas que não prospera. Conhece o Deus da salvação, mas não conhece o Deus da abundância. Não conhece o Deus da riqueza em todas as áreas da vida, né? No primeiro Moriá, ele começa, sem spoiler, né? Mas assim, falando um pouquinho, nada que eu fale
se compara com o que vive lá. Mas ele começa num primeiro momento sobre paternidade, né? Tem muitas religiões e igrejas de várias religiões distintas que trazem muito essa questão do servo. Que você precisa servir, e muitas vezes coloca as pessoas no lugar de escravos. E lá eu aprendi que nós devemos nos colocar como filhos. Deus é o nosso pai. E um filho, ele tem intimidade com o pai. Um filho, ele se joga nos braços do pai. Se você for ver a criança, ela se joga, ela tem certeza que o pai vai segurar. Vai segurar. E no final, ele passou 2 vídeos. Um vídeo de Jesus sendo crucificado. E ele falou, foi por mim, foi por você. Que amor é esse? Ele não precisava passar por isso. E eu chorei muito nesse primeiro Moriá com esse amor de Deus, com esse amor de Jesus, de tudo que ele viveu. Ele levou a doença já. Ele já levou tudo de ruim. Ele pagou por mim e por você. E eu saí de lá, gente, eu tive uma visão no último dia do Moriá. Era como se eu estivesse num jardim, uma árvore muito grande, Jesus de branco sentado numa cadeira e eu sentada no chão com a cabeça no colo dele e ele alisando meu cabelo. Nossa. Uau. Eu vi, ouvi e senti no primeiro Moriá. Logo em seguida desse vídeo de Jesus sendo crucificado, eles passam o vídeo da estratégia do diabo. E do diabo. Sim. De como Satanás ele age. Só que nesse primeiro Moriá eu não me conectei muito com esse vídeo. Porque eu estava muito emocionada com o de Jesus. E quando foi no segundo, lá tem um momento que você vai pro individual. E que coisas sobrenaturais acontecem lá. E nesse individual, eu contando algumas coisas pra ela, ela falou assim, Renata, eu não acho que isso ainda seja falta de perdão. Eu acho que isso tá sendo a insegurança, porque o inimigo sabe as nossas fragilidades e as nossas fraquezas. Então, essa insegurança que você tá trazendo nessa situação é muito mais o inimigo agindo do que mesmo o seu não perdão para certas situações. Porque eu disse assim, aconteceu isso, eu já perdoei, já liberei tanto perdão, será que ainda falta perdoar mais? Ela disse, não. O que eu vejo aí já é o inimigo ali querendo usar exatamente seu ponto fraco, que é a insegurança. E aí, depois desse momento, foi quando veio o vídeo novamente. Então, aquele vídeo da estratégia de Satanás, ela veio muito forte no meu coração. E ali eu comecei é como se os meus olhos espirituais eles estivessem abertos para eu entender o quanto esse mundo espiritual ele é real e ele existe. Para que você possa se defender, porque existem os anjos, mas existem os demônios ao nosso derredor, esperando você dar brechas. Porque Deus, primeiro ele bate. E se você abrir, ele entra. O inimigo, ele entra pelas brechas que você esqueceu de fechar. Uau. Entende? Então, ali eu comecei a entender que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E muitas vezes, não é só... porque Deus tá ali, Deus tá cuidando. Mas o quanto você também tá dando brecha. Quem são as pessoas que você tem se conectado? E nesse processo, teve uma pessoa que se fez amiga e que eu também vivi um processo espiritual nessa amizade, onde Deus colocou essa pessoa para eu também entender ainda mais do mundo espiritual. Porque essa pessoa, ela estava carregada de alguns pesos que não vinham dela e que não vinham do bem. E eu não tinha entendimento disso. Eu tenho uma mulher, uma irmã, uma mãe espiritual, que ela ora por mim, que ela intercede por mim, e que ela já tinha percebido isso e ela não tinha me falado. E no meu jejum, no meu espírito, eu desconfiei disso. E aí eu cheguei pra ela, eu falei assim, amiga, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu tô sentindo uma coisa tão estranha nessa pessoa. Que é isso? E aí ela começou a me falar, né? E eu disse assim, amiga... Por que você não me falou antes? Ela disse, porque você precisava experimentar o que você está experimentando. Deus está trabalhando no seu discernimento de espíritos. Porque dentro das pessoas, normalmente, ele tem o Espírito Santo. Mas se você não alimenta, você muitas vezes, né, tem pessoas que vão ali viver outras crenças, que vão
Assim como existe o bem, também existe o mal. Sim. E a gente precisa aprender em quem vai confiar, a gente precisa também saber o que vai falar, para quem falar. E tudo isso eu vivi junto, entendendo muito mais. Eu costumo dizer que eu acessei um mundo espiritual assim, de uma forma muito profunda, porque Deus tem propósito nisso e não é à toa que Ele dá conhecimento para cada um de nós. Então ali eu tive 2 noites de pesadelo, de acordar assustada, com medo, e eu sabia que não era algo de Deus que estava vindo ali, essa opressão. E essa minha amiga... Isso pós-Moriá? Tudo pós-Moriá. Tudo pós-Moriá. E essa minha amiga, ela fala o seguinte, que os gigantes que estão ao nosso redor, se a gente visse com os olhos espirituais, é algo muito grande. Por isso que às vezes a gente se sente oprimido, por isso que muitas vezes a gente se sente triste, por isso que muitas vezes a gente sente uma angústia, porque é como se fosse uma força muito grande, se a gente tivesse olhos espirituais. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é muito maior, e é o que nos protege. Por isso que a gente precisa orar sempre, para que o nosso espírito se fortaleça e para que essa força, ela se distancie, ela perca a força, né? E às vezes elas usam pessoas. Pedro foi usado pelo inimigo. Então, quem garante que alguém que está perto de nós ali, muitas vezes, até às vezes pessoas de casa também. Sim. Né? Só que a gente precisa também distinguir, discernir o que é do mal e o que é meu mesmo. Sim. Porque nossas emoções, elas também são limitadas. E muitas vezes é algo que é só meu. E a gente tá botando culpa no diabo, não é, né? A gente precisa ter esse discernimento. O mal, muito forte. Ele tá dentro da gente, né? Quando a gente não reconhece, quando a gente não tem nível de consciência, a gente acha que a gente é bonzinho. Mas o mal tá dentro da gente. Assim, não no sentido muito de que bom. nós somos... Muito bom. Que é a nossa natureza original. Mas tem uma frase que eu vi que, tipo assim, que a fronteira entre o bem e o mal, ela passa bem no meio do nosso coração. Aquela mesma pessoa que afaga é a mesma pessoa que pode apedrejar. A mesma pessoa que estava do lado de Jesus segurando um raminho na hora que ele estava entrando na cidade, foi a mesma que cuspiu na cara dele. Porque dependendo da influência, eu deixo um lado ou outro ser manifestado. Agora, onde é que está o plot, né? Onde é que está o gold? O gold está em eu ter nível de consciência, porque se tem uma frase do Jung que fala assim, essa frase eu falo todo dia na minha rede social, enquanto o Jung falava assim, enquanto você não trouxer nível de consciência, o teu inconsciente vai dirigir a tua vida e você vai chamar aquilo de destino. Então, quando você está meio que na boiada, ali sendo influenciado e tudo, você acaba agindo de uma maneira mal. E o próprio Jesus falou, vocês são maus, né? Como é que um pai... Vocês, que vocês não abandonariam um filho seu que pedisse leite, você ia dar uma pedra. Vocês que são maus, vocês fazem isso? Quanto mais o Pai que está no céu. Então nós temos uma natureza que ela é mista, que ela foi corrompida, que existe o mal dentro da gente. O fato é a gente ter esse nível de consciência e fazer com que o nosso interior, as nossas entranhas, o nosso coração seja lavado. E aí é onde vem, sobretudo que deve guarda o teu coração, que é de lá que procede a fonte da vida. Você tá falando isso e tá vindo orgulho aqui. O que acontece? Nossa, total. Total. De onde vem o orgulho? Tudo é o orgulho. De onde e o orgulho a gente precisa ensinar as pessoas o que é orgulho. As pessoas ainda estão achando que orgulho é ter dinheiro. Orgulho são pessoas ricas, e não tem e que uma pessoa pobre ela é humilde, não é. Pelo contrário, todo mundo que é muito pobre é porque é muito orgulhoso. E tem muita gente que só tem dinheiro por causa do orgulho. Então, o orgulho, ele começou por Lúcifer, querendo ser Deus. Já vem ali do pecado de Adão e Eva. Então, nós somos pecadores. E o que é isso? O orgulho, ele já vem desde criança. O que é orgulho? É uma defesa. É uma defesa que a gente cria para não passar por dores que a gente viveu ao longo da vida. Então, o orgulho, as pessoas têm dificuldade, e olha, todos nós somos orgulhosos. Por isso que vem o mal dentro de nós. Porque eu sou orgulhosa e eu distorço, o meu orgulho me faz distorcer a realidade ao meu favor. Por isso que é tão difícil ser autorresponsável. Porque é mais fácil eu dizer que é o chefe que é ruim, que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu cônjuge, que é o meu filho. Sempre é o outro, nunca sou eu. O orgulho distorce a realidade ao nosso favor, para que eu não me sinta rejeitado, para que eu não
sofra dores que eu sofri em algum momento da minha infância. Então eu vou criando essa armadura e distorcendo a realidade. E aí nos tornamos maus. No cristianismo puro e simples, você vai ver que tem um pouco sobre esse assunto lá, que é bem profundo sobre isso, bem profundo. E uma das coisas, e aí eu vou falar que cabe no orgulho por ser mal, eu tenho visto isso em detalhes. Deus tem me despido num nível muito profundo de moer o meu orgulho naquilo que eu não consigo ver, porque a inteligência emocional faz você mudar aquilo que está visível. Mas o espiritual, ele mostra aquilo que não está visível, que só ele vê. Então, vocês estão assim, ó, me ouvindo. Então, eu tenho um dom da comunicação, trabalho com isso. E sempre foi assim. Só que olha o que Deus me tratou. Eu tava numa mesa, eu tava falando, tava todo mundo olhando pra mim, eu era o centro das atenções. Você pegou a sua fala, você começou a falar, eu pegava meu celular e ficava aqui, ó. O que é isso? Orgulho, eu queria chamar a atenção das pessoas. Sim. Só que porque eu me comunico bem, as pessoas davam atenção. Mas eu fazia isso de propósito, porque eu queria chamar a atenção, e quando era outra pessoa que estava sendo o centro das atenções, eu ignorava. De orgulhosa que eu era. Das minhas feridas emocionais. Entende? E Deus me constrange quando Ele me mostra essas coisas que Ele vai tratando. Outro ponto, por muito tempo eu fui a treinadora mais sozinha lá em Natal. E entraram outros treinadores. E eu me percebi em uma palestra do Paulo falando de orgulho, que por eu ter muita abertura na empresa, eu acabava, tipo assim, fulano não fez isso, fulano fez aquilo. Porque fulano não estava aqui. Porque fulano chegou na hora. Na minha cabeça, orgulhosa, distorcendo a realidade, era como se eu quisesse ajudar a empresa. Deus me mostrou que eu estava sendo orgulhosa e que eu precisava derrubar o outro para eu ser reconhecida. Uau. Coisas que as pessoas não percebem, não tá visível, porque faz sentido o que eu falava. Então, nós somos maus. E quanto mais a gente busca a Deus, quanto mais a gente vive o propósito de mais a gente se constrange. Inteligência espiritual, inteligência emocional, porque eu acredito que o nosso trabalho enquanto Febracis, inteligência emocional, ele é importante por causa das emoções, mas eu também preciso buscar essa inteligência espiritual. Sim. E foi as duas viradas de chave da minha vida. Foi a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Quando elas duas se juntaram, eu entrei nesse deserto e eu vivi o deserto. E do deserto, ou você sai aprovado, ou você não sai. Não sai. Você postou esses dias, acho sensacional. Foi do Samuel Wagner que ele Achei postou, e eu disse, caraca, porque eu vivi o maior deserto. Eu vivi um grande deserto. Mas foi muito grande mesmo, assim, de muitas coisas que aconteceram, que mais pra frente é que eu vou poder estar falando, porque assim, ainda eu não vejo tá que curado, né, de repente. Não é nem que não tá curado, já está. Tá digerido, né, ainda talvez. Tem algumas coisas do quebra-cabeça que ainda precisa ser montado. Deus vai soltando algumas coisas que só vai fazer sentido depois, sabe? Então tem algumas coisas assim que envolvem outras pessoas também. Sim. Então eu não tenho ainda clareza para poder falar publicamente. Entende? Não é nada meu assim, mas tem alguns detalhes nessa minha história, nesse meu processo, que envolve também envolveram outras pessoas, outras situações. Que eu ainda tô tentando entender, sabe? Eu acho que os testemunhos, eles vão sendo gerados e vai indo, e isso é uma das coisas que Deus falou comigo. Ele, Renata, você passa por tudo isso porque você não tem vergonha de falar da tua vida. Eu ia falar nesse ponto, porque quando você falava do orgulho, do que acontecia na sua vida, e você traz aqui a público de forma tão fluida, tão tranquila, que é uma vitória, eu acredito que seja pra você, que é a questão do se humilhar, né? Geralmente o orgulhoso, e eu me vejo muito nisso também. Eu era muito orgulhosa, não é, Anjo? Ele pode até falar em relação até carinho, sabe? Eu tinha dificuldade em fazer carinho nele lá atrás, quando a gente se conheceu. Porque eu tinha... meus pais separaram desde... Eu tinha 2 anos de idade. Então, lá em casa, a parte física do carinho não foi tão evidente, sabe? Então, eu não tinha hábitos disso. E no meu entendimento de adolescente, fazer carinho era me expor. Entende? Era me expor, ser vulnerável pra alguém me abandonar. Eu me apaixono e vai me abandonar, entende? Então, de forma inconsciente, isso acontecia. Mas era mais nos relacionamentos. Eu não percebi isso tanto na vida. Mas você falando,
me veio à mente assim, caramba, o quanto que o orgulho nos distancia da autorresponsabilidade e de viver coisas incríveis, extraordinárias. Porque, vê só, você expondo isso aqui pra gente, faz eu olhar pra minha vida e ver o quanto que eu poderia expor mais do que eu passei, dos meus processos, pra ajudar mais pessoas que se identificaram com a minha história e de repente não com a sua. Né? Então Isso é é sobre fato, né? isso. Cada um tem a sua autoridade, né? E quando a gente vence as travas, os traumas, é importante trazer à tona. Coisas da minha história que eu conto hoje, eu nunca contaria há 2 anos atrás. Porque seria me expor a ferida aberta, né? Exato. Ah, e como pode uma médica endócrino? As pessoas acreditam que no mundo que a gente vive, né? Que só ter uma carreira bem-sucedida é o símbolo do sucesso absoluto. Mas ninguém sabia o que eu estava passando por dentro, né? Da parte espiritual, emocional, o quanto eu me sentia fútil por viver a vida que eu vivia. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês enquanto Faça. médicos. Eu vejo que esse público é um público muito racional. Sim. É um público que traz que quer buscar o porquê das coisas, a matemática, o 2 mais 2 tem que ser 4. E eu vejo que Deus, ele se sente, ele se experiencia, mas Deus, ele tem os seus mistérios. Como foi para vocês essa busca, mesmo nesse meio médico, que é tão racional? Como foi para vocês? O que é que fez o despertar para vocês buscarem romper essa bolha, para vocês buscarem esse conhecimento de inteligência emocional e também de viver o processo espiritual? Eu sempre Foram fui processos muito semelhantes, racional. conta. A ele, racional. muito mais Sempre que eu. fui muito cético. Tipo, Até logo- pelo perfil comportamental, né? O conforme, Eu sempre pela tive... profissão, pela Sim, ele é especialidade, muito- né? Na Muito minha racional. adolescência, teve um período da minha adolescência em que eu dizia que eu era ateu. Eu não era um ateu, mas eu dizia, tipo assim, não, acho que não deve existir nada não. Eu acreditava que a gente era filho do macaco, eu acreditava, sabe, eu era bem científico. E tinha um amigo meu que já falava realmente da parte espiritual, apesar de também ser muito racional. E beleza, a vida vai indo, mas eu vou te dar a tua resposta em uma frase: sofrimento emocional. É. Sofrimento emocional. Na hora que você fica de frente para a parede e que suas emoções elas vão lá pro fundo do poço e ali você tá sozinho, mas naquele momento você começa a ter uma outra companhia, que é a companhia divina, e ele começa realmente a te mostrar como é que as coisas são, você sai disso de uma forma diferente, não tem como. E você passa... E outra coisa, você vai vendo que, tipo assim, a hiperracionalidade, ela pode te jogar no buraco. Porque, como você falou, Deus, se você até coloquei aqui, se fizer sentido, não vem de Deus. Ou seja, Deus, ele pega os humildes para constranger, ele pega os fracos para constranger os fortes. Ele pega os que não sabem para constranger os que acham que sabem, para apontar para o grande eu sou. Tudo isso para mostrar quem realmente ele é. Então, se você tá numa capa de hiperracionalidade, um hiperorgulho, e na medicina a gente vive muito isso, principalmente quando a gente está em grandes centros acadêmicos, né, no academicismo. Tipo, eu me formei na USP, então, tipo, lá existe muito orgulho, muita vaidade de publicações internacionais. Cada publicação internacional é como se fosse sabe? Mas que existe um vazio espiritual gigantesco, um vazio de amor gigantesco. E eu lembro que uma vez eu fui fazer uma apresentação com todo mundo, todos os chefes da cadeira e tudo, e no final eu coloquei um versículo bíblico. Ali eu já tinha uma espiritualidade. No final eu coloquei um versículo bíblico. E como foi o impacto? Não, fingiram que não existia, né? E aqui a gente traz e o olhar... Não existe. Não é nem a crítica... Volta pra racionalidade, volta pra... Porque, tipo assim, na medicina é algo muito provado, né? Tudo tem que ser provado, é uma coisa de evidência e tudo, que tem o seu papel. Precisa, mas se você entra numa hiperrazão, você começa a ter a percepção de que, tipo assim, eu posso ter fé apenas naquilo que eu provo, ou eu posso me reconhecer como não sabendo de nada, como o universo sendo gigantesco,
e a partir disso eu ter fé em algo que eu nunca vou conseguir provar. São 2 caminhos. Agora, tipo assim, uma pessoa que está hoje com o nível de conhecimento que a medicina tem, que a ciência tem, e eu tenho fé nisso. Agora vamos para 100 anos atrás. Tanta Aquela coisa fé. que mudou, né? E há 200 anos atrás. E se for lá para a época de Nicolau Copérnico, se eu tivesse a mesma fé, só não que era provado. E aí? Qual que é a diferença? Ah, a Siri tá querendo responder. Qual a diferença? A Siri se mexe pra responder. A Siri respondeu aqui. Não, mas pegando o gancho, a nossa ideia não é nem criticar o hiperracionalismo. Mas é porque, e não tem como generalizar, mas a gente percebe que nesses ambientes que a gente fez parte, e foi necessário para nossa formação, somos médicos muito bem informados tecnicamente por conta disso, a gente agradece, a gente honra. E que isso é muito importante. Necessário e importante, justamente, a gente lida com vidas, não dá para fazer testes, né? Não dá para não valorizar o que é provado cientificamente. Mas é que, geralmente, quando existe esse excesso de racionalidade, existe uma deficiência do espiritual e do emocional. É como se não se conversasse. É como se até nem desse tempo, entre aspas, né? No sentido de... É um meio onde a gente é ratinho, posso falar isso. É treinamento o dia inteiro. Do técnico. Dorme mal, come mal, estuda, apresenta artigo. Então, pelo menos a nossa formação foi muito assim. E todo mundo é assim. Então, você acha normal isso. É muito louco. Como o ambiente determina o teu caráter, por vezes, Mas né? os chefes são ateus. Então, a gente Ateísmo suga é de normal. fontes de ateísmo, entende? De pessoas agnósticas, E eu ainda vou mais profundo nessa mesma pergunta. Por que tantas pessoas passam pelo que vocês passaram e aí o que é isso que eu quero entender? Qual foi a chave que fez vocês buscarem romper isso? Aí é o propósito de Deus, eu acredito. Eu Porque a gente não consegue Eu explicar. acho, tipo assim, se você insiste em ficar no orgulho, você não... É o terreno de morte também, né? A gente tava Porque indo eu por um acho que terreno de ainda morte. é uma minoria É a minoria. que toma a decisão que vocês O que tomaram. é que eu de viver acho? Isso, sabe? E eu vejo que eu sinto que tem Ah. pessoas que querem Vou te explicar. e não Sim. conseguem, mesmo querendo. Vou te explicar. Muito simples explicar. Muito simples explicar. Me veio na minha cabeça pra ver se é a mesma coisa que você vai falar. Existem 2 senhores. Ou eu sirvo um ou eu sirvo o outro. Ou eu sirvo o mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou eu sirvo Deus. Essa escolha vai ter que ser feita. O que é que fez você escolher servir a Deus? O O nível de sentido, consciência mesmo. eu acho- Entenderam a pergunta? eu entendi. acho que um terreno de vida e de morte. Porque eu já tava experimentando, tipo, o dinheiro, o consultório tendo sucesso, Numa cidade acesso à viagem, que as pessoas... mas isso é vazio. Foi isso. Foi as experiências que a gente foi o vivendo, vazio jovens, da alma. sem filhos, ainda acho que é isso que ela tá atrás, ó. Querendo ou não, eu e você, a gente terminou tudo, a gente não tem filhos ainda. Então, o sentido da nossa vida precisava vir da nossa vida, literalmente. A gente não teria como colocar numa criança, porque tem muitas famílias que não tem sentido na própria vida, mas por conta dos filhos fazem o que fazem. Terceirizam, ponto essa palavra. Então, a gente não conseguia permanecer num ambiente onde a gente só ganhava dinheiro. Entende? Então, a gente Qual foi o foi primeiro passo? Primeiro passo escutar a foi voz fazer autoconhecimento. interior, isso, de busca. Mergulhar A em sede autoconhecimento. de entender as Eu emoções. mergulhei em autoconhecimento, até hoje estou mergulhado em autoconhecimento. Tanto que, tipo assim, é engraçado que assim, a minha formação é neurologia. Na neurologia a gente estuda muito doenças neurológicas. A gente não estuda muito a parte de comportamento. Só que eu sempre amei essa parte de comportamento. E se as pessoas entendessem isso E- mais e- profundamente, iam ver que as doenças normalmente são decorrências dos comportamentos. Total. Né? Total. Total. Te digo 100%. mais. 100%. Te digo mais. Vou até mais profundo. Você quem tem que Vou falar até disso mais aí, né? profundo. Todo mau hábito surge quando eu não estou no meu propósito. Meu Deus. Porque se eu não estou no meu Forte. propósito, eu vou sentir um vazio e eu vou fumar. Vou sentir um vazio, Uma vou angústia, comer. vai comer. Vai virar um comer emocional. Sentir o vazio, Ou vai seja, cheguei comprar. cansado, meu trabalho não tem sentido. Ah, mas eu deitei no sofá, liguei a Netflix, agora é a hora da pizza. É a hora que eu Adultério. adultério, pornografia. Mesma coisa, pornografia. Todo mau hábito surge quando você não está no propósito. Porque o que dá o sentido da vida, o propósito. Onde é que está instalado o propósito? Na alma.
tipo, a gente tem corpo, mente e espírito. Na mente, aqui eu vou ter 3 estruturas. Eu vou ter ego, você que é da psicologia, você vai saber. Sim. Aqui é a visão junguiana. Eu vou ter a alma e eu vou ter o self. 3 estruturas formando a minha mente, a minha psique. Se eu tiver apenas no campo do meu ego, eu vou ter sucesso. Eu vou focar no sucesso, no dinheiro, no trabalho. Formação, eu vou focar, tipo assim, profissão nas só. crenças da cultura. Família. O que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma família, eu tenho que casar. A mulher tem que casar. Existe uma pressão, não existe? Você mesmo falou. Uma pressão. De onde é que vem essa pressão? De uma crença compartilhada, uma crença cultural. Se a gente estivesse num país onde, tipo assim, não, as mulheres aqui só casam com 45 anos, você tava de boa. Sim. Mas existe uma crença compartilhada. Depois dos 30, então, tem que ter filho. Se eu for seguir todas essas crenças, tudo que eu aprendi, focando no sucesso, focando no dinheiro, eu tô trabalhando pro ego. E o ego, ele é bem egóico. Agora, quando eu mergulho dentro de mim, isso aqui tudo é pra fora, porta pra fora. Eu tô focado do lado de fora, eu tô focado em conquistas, eu tô focado em formar minhas fronteiras. Quando eu mergulho em autoconhecimento, eu começo a entender a alma. O que é que faz essa transição? Chamado. Onde é que está o chamado? Na alma. Onde é que está o meu propósito? Na alma. Agora, quando eu me conecto com esse propósito, é aí que tá. Eu tenho que ter o meu ego forte. Porque se o meu ego for fraco, eu não vou manifestar a minha missão. Eu não vou conseguir executar o meu propósito. Se eu for um monge budista, totalmente focado no interior, estou lá meditando o dia inteiro, totalmente focado no ego, na alma, mas o meu ego é um ego fraco, eu posso até ter uma sensação assim, espiritual, de conexão, mas eu posso não conseguir manifestar o meu chamado porque o meu ego é fraco. Eu não vou conseguir falar em público, eu vou ter medo do que os outros vão pensar que é o de porta mim. pra fora, né? Eu vou ter medo, tipo assim, será que eu vou ser aceito, será que eu vou ser amado, será que eu vou ser reconhecido? Ou seja, eu vou buscar, vai ser mais fácil eu fugir em um retiro e ficar lá meditando. Eu conectado com minha alma, mas fugir do mundo porque eu nego aquele mundo. Então, por isso que, se o meu ego está desconectado da minha alma, eu vou ter maus hábitos. Se o meu ego está desconectado, minha vida não vai ter sentido, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou prostituição, eu vou buscar um sentido em algo que vai destruir alguma daquelas áreas da minha vida. Mas tudo começou a gente colocando atenção, Rei, nos maus hábitos, mudar. A gente não percebia que a gente tinha maus hábitos. Porque a nossa formação inteira, a gente foi ganhando peso. 10 quilos eu e 20 quilos ele. A gente não percebeu que ganhou tanto peso. Às custas de quê? Alimentação ruim, dormia mal, trabalhava muito. Então, o estresse do dia a dia, a gente descontava. Eu muito em compras, comprava muito. Não chegava a ser compulsiva, mas eu não percebia que eu comprava muito. É como se eu precisasse preencher o vazio da alma. Que muitas vezes vai entrar também na questão do valor humano. Ser, fazer e ter. Pronto. E o meio médico, ele tá muito focado no ter. Porque é uma cultura, né? Cultural. Quer ganhar dinheiro, vai ser médico. A profissão que dá dinheiro é a medicina. E aí você se forma. E eu lembro, nunca esqueci, uma das mensagens mais lindas que eu já recebi no meu aniversário foi de uma médica que eu atendi. Ela tava de um plantão para outro e ela capotou o carro no cochilo. Uau. E ela me procurou e ela falou assim: Rê, aquilo que um dia foi um sonho, hoje pra mim é um pesadelo. Eu não tô sabendo lidar com a medicina. Eu me formei e isso virou um pesadelo. Ela casou, nessa época ela tava casada, ela não viu o marido dela, ela tava perdendo a vida dela trabalhando. E aí, nos meus parabéns, ela mandou mensagem assim: que Deus continue abençoando sua profissão, que salva tantas vidas, talvez até mais do que a medicina. Ela falou muito exatamente isso. Eu vi isso de uma médica. Muito forte. E pra mim, essas mensagens, elas confirmam o propósito, o meu propósito, o meu chamado. Quando eu vim conversar com o diretor daqui, né, no Método CIS, e teve uma monitora do CIS que veio falar comigo e disse assim: você é treinadora? Eu sou. Mas me fala, esse negócio é bom mesmo? Esse negócio dá dinheiro mesmo? Aí eu olhei pra ela e disse com todo o amor do mundo: pergunta pra Deus se é isso pra você. Pergunta pra Deus, porque pra mim sim, porque é o meu propósito, é o meu chamado, mas eu não sei se é o seu. E quem vai te responder é Deus. Porque se for de Deus e você for obediente, você tiver as emoções alinhadas, sabendo quem você é, as coisas vão prosperar. E aí você vai ter sucesso. E a medicina, eu acho que a pessoa se perde na identidade. Eu me perdi de mim mesma, eu não sei mais quem eu sou. Eu sou o que eu faço e o que eu tenho. Então, eu prefiro ter um carro, eu prefiro ter um Jeep Compass, porque lá, eu não sei aqui, mas lá em Natal já me falaram isso, né? Que tem que ter um apartamento
assim, um carro assim, e aí eu preciso fazer tantos plantões, eu preciso atender tantas pessoas, eu preciso fazer isso para construir e conquistar isso aqui. Então é muito baseado nessa conquista de dentro para fora, porque eu não sei quem eu sou o que disseram que eu era, o quê? Médico que ganha dinheiro, então eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que ter sucesso, e eu tô focado no ter, e aí entra o vazio. E aí entra a vida e a morte. Eu tô indo pra morte porque agora eu não sei mais quem eu sou. Porque o valor tá em quem eu sou. A base é quem eu sou. As pessoas não sabem quem são. Sim. E o problema tá exatamente aí, porque aí vem a anestesia, né? Como é que eu anestesio isso? Mais rápido. Exatamente. E a gente começa pelo coração, né? Quem decide ser médico, em geral, sente propósito, que foi o que aconteceu com a gente, né? A gente ama a profissão, mas a gente acabou se perdendo no caminho do fazer. Trabalho, como você falou. Porque o meio valida isso. E até é orgulhoso. Às vezes as pessoas falam, eu não tenho tempo. Tu já escutou isso dos médicos? Eu não tenho tempo, é tudo muito corrido. Sempre tá muito corrido, é muito trabalho. E aí a família fala, nossa, trabalha demais, coitadinha, né? Você tem que trazer sentido pra vida nisso, né? Correria, né? Você se sente valorizado, né? É isso. Se sente valorizado, se sente reconhecido. E a gente começou a ter contato com esse universo, né? Da identidade com a Febracis. Foi através do Paulo. Que a gente foi pro primeiro treinamento... ano passado. A gente já vinha num processo de autoconhecimento, né? Sim. Mas ali Mas descortinou um outro ambiente, Me mostrou, tipo assim, que aquilo ali poderia ser colocado de uma maneira palpável. Tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava estudando, tudo que eu estava sentindo, tudo que eu estava vivenciando. Poderia ser trazido de uma maneira prática, palpável, treinável. E explicável. E a gente foi com preconceito, mais ele do que eu. Porque eu tendo a ser eu sou mais aberta, né, pra mudanças. Mas no primeiro CIS que a gente foi indicação de uma grande amiga nossa, Jéssica, que é esposa, que é coach também. Ela fez o Master Coach, você vai conhecer ela, maravilhosa, igual você, igual a gente, né? E aí ela indicou pra gente ir, o marido dela é nosso grande amigo. E ele, muito conforme os dois, muito racionais os dois. Então, como ele falou pra ele ir, ele aceitou, entende? Ele já tinha feito? Ele já tinha feito. Entendi. Então, é aquela questão dos pares, né, que a gente tava conversando. É como se eu ouvisse mais. E aí a gente foi, ele falou, não, vou ver qual é. Eu já me entreguei no primeiro dia, ele foi se entregar no terceiro e pro quarto dia, não foi, Anjo? Não, é isso. Mas... não, pro segundo e terceiro dia. Não, é verdade. Mas no começo tava meio assim, mas quando viu toda a técnica do Paulo, né, e como ele explicava as coisas, porque a gente que lida com ciência, a gente sabe quando é um negócio sério, né? Aí, caramba, esse cara é muito bom. Vocês conheceram o André Davim? Sim. André Davim. Sim. Ele fez a participação no CIS de vocês? Fez. Incrível. Lembrei. Ele é lá de Natal também. Incrível demais. E é muito bom ouvir vocês falarem isso, porque eu, Renata, como eu venho da psicologia, e ainda é muito fechado, não é, Rê? Muito. A psicologia? A psicologia e a medicina são as duas semelhantes. áreas mais fechadas para o coaching, ainda. E eu até entendo, porque o coaching ainda é confundido com um coach tradicional. E aí as pessoas, elas julgam e criticam aquilo que elas ainda não conhecem. A Renata, que está falando com conhecimento técnico da psicologia, de uma pós-graduação e de ser treinadora hoje, ministrando e formando coaches, ministrando e formando novos master coaches, eu tenho ciência de causa de poder falar que, para mim, a nossa metodologia, ela é a mais atualizada quando se fala de emoções. Uau. Só que assim como a psicologia sofreu para entrar no mercado na época, principalmente as igrejas eram contra, o coach ele ainda tá sofrendo para romper essa barreira. Mas ela vai romper. E quando ela romper, nós que já conhecemos vamos estar no outro nível. Sim. A gente já tá em um outro nível. A gente já está... Eu tenho a sensação, amigo, quando tu falou isso de... Eu também tenho essa Renata, sensação. um dia parece assim que aconteceram 3 anos, 2 anos, 3 meses. Imagina o conhecimento que a gente já adquiriu. Eu vivo como se, como se a gente tivesse 10 anos na frente de todo mundo que tá ao nosso redor. A sensação que dá é essa. Essa. Que bate um certo até desespero, né? Que você não consegue se conectar. Cara, não consegue.
Né? Não consegue. Hoje eu consigo porque eu aprendi a flexibilizar pra poder atrair essas pessoas. Sim. Então você precisa flexibilizar pra atrair. Mas pra conviver não dá. Pra conviver. Porque é meio que não... Sabe, assim, entende? E é uma mudança de mentalidade muito profunda. Então, eu olho e eu não me acostumo com o que a gente vivencia dentro da Febracis. Não é normal, é muito profundo, sabe? E eu olho pra aquilo dali, eu disse, gente, aí eu olho pro lado, minha sobrinha, ela é casada, ela mora aqui, e recentemente ela fez um treinamento de inteligência emocional de uma outra pessoa. Uhum. E quando eu peguei a apostila, eu disse, Nora, eu posso olhar a tua apostila? Ela disse, pode. E, gente, quando eu olhei a apostila, Renata, eu esperava mais. E eu fiquei, assim, chocada. O quanto a entrega da Febracis, ela é extraordinária, ela é profunda, ela é algo muito moderno, é muito tecnológico, é muito avançado, entende? Então, cara, as pessoas estão criticando, ela pode criticar, mas ela tá perdendo. De ter algo, de ter uma experiência e um conhecimento que nós tivemos que despertou para outras buscas. Para uma busca espiritual, para uma busca de uma leitura, para uma busca de um outro treinamento, porque lá é um canto que você vai despertar para todas as áreas da vida. Então as pessoas às vezes, eu quero aprender de investimento, eu quero aprender de Bitcoin, eu quero aprender de investimento na Bolsa de Valores, em mercado imobiliário, não sei o quê. Ok. Como é que tá a tua mentalidade para isso? O que te impede de buscar esse conhecimento? O que te impede de estar investindo hoje? Não é a razão porque você não quer. São suas emoções. Por que tem gente que investe e perde tudo? Por causa das tuas emoções. Então lá, vai fazer uma inteligência financeira, você vai mudar a tua mentalidade para você expandir, sair de lá e buscar um conhecimento nessa área. E buscar uma organização financeira e começar a entender que o dinheiro, ele não tá ali para ser um problema na sua vida. Ele tá ali para ser a solução da sua vida. O dinheiro, ele não traz a felicidade, mas a falta do dinheiro traz problema, traz doença, traz tudo de ruim. Então eu começo a entender que o significado das coisas, elas têm que ser diferentes, porque o que eu aprendi não determina a realidade. Você aprendeu que dinheiro era o quê? Não sei, depende da sua experiência. E na fase adulta você está sofrendo as consequências disso. Quando o dinheiro é só um meio, dinheiro é só um servo. Verdade. É uma moeda de troca que você precisa administrar. E muitas vezes é ele que está administrando a sua vida. Então, quando eu olho para o meu trabalho em si hoje, eu defendo por causa disso. Porque eu conheço. Então, se as pessoas estão criticando, é porque elas não conhecem. Elas precisam conhecer e viver. Porque às vezes também tem pessoas que vai com o pé atrás e não vive, vai embora antes de acabar, porque começa a doer, começa a mexer, tem gente que não quer, tem gente que não tá preparado, e tá tudo bem. Mas eu não consigo falar daquilo que eu não conheço. Eu preciso conhecer, e eu vejo que essa nossa metodologia, ela tem expandido, e ela tem crescido, e ela tem trazido muito respaldo, porque quando escuta um médico, um neurologista, um endocrinologista, sabe que tem autoridade. Entende? Então, só a profissão por si só de vocês já traz essa responsabilidade, né? É diferente eu que trabalho na empresa falar. Então, assim, se fosse algo que não fizesse sentido, eu jamais estaria aqui. Porque você não estaria lá com a gente como aluna, você não teria me convidado, nós não estaríamos conectados aqui. E o que você falou, perfeito, assim, o conhecimento de vocês, o seu conhecimento, né, traz, desperta as outras áreas, foi o que a gente percebeu, eu vi claramente isso. A One a gente fez o primeiro treinamento e de lá até aqui a gente mudou muito, várias versões nossas. Foi tudo muito sobrenatural. Você consegue, hoje com a maturidade que eu tenho, dá pra eu ver que, tipo assim, o que fez a gente tomar a decisão, a gente vir pro CIS, do CIS, como foi que foi acontecendo. E a gente não teria vivido os nossos processos, né, até de deixar o interior, o consultório de sucesso e tal, sem a inteligência que a gente adquiriu lá, emocional. Porque ainda assim foi difícil, mas eu acredito, talvez outras formas iam acontecer, mas de repente, eu acredito que a gente ia postergar muito a nossa mudança. O que fez a gente ia viver muito mais no estresse crônico. É verdade. A Jana verdade, não lembrava. Fazendo um treinamento com ela, olhou pra ela e disse assim, qual decisão você toma? Aí ela, me mudar, 3 meses. Aí ela chegou aqui, influente, né? Todo mundo que tá, vamos se mudar daqui a 3 meses. Como? Conforme enlouqueceu!
Foi desse Aí jeito. a gente mudou. Desse Quando jeito. a gente mudou, a gente olhou pro calendário 3 meses. 3 meses. 3 ou 6 meses, não lembro mais. 3 meses. E ele falou, não, Lala, eu preciso até final do ano. Anjo, não sei, não consigo. E aí, 3 meses deu certinho o processo dele, né? O meu foi mais acelerado, mas ele tinha mais questões pra lidar e também era a cidade dele, né? Que ele nasceu é mais difícil, né? Pra mim era mais fácil, querendo ou não. Porque eu sou aqui de Fortaleza. Mas a Febracis, né? O conhecimento, a inteligência emocional, a gente é muito grata ao que o Paulo proporcionou pra gente, né? O conhecimento da vida dele. E a gente é uma forma de honrar, não tava nem no script isso aqui, mas vamos honrar a vida dele e da Camila. Dele que, tipo assim, eu acho que o maior ganho que eu tive no CIS foi a parte espiritual. Ele aceitou Jesus lá? Na verdade, se converteu lá? Não é que Não. eu me converti lá. Não? É que, tipo assim, na hora de levantar, eu levantei. Só que eu levantei com a sensação, tipo assim, mas eu já aceitei. Só que dali pra frente foi diferente. Eu não sei explicar, mas tipo assim, é como se eu já me considerasse realmente, eu não via outro caminho e tudo, mas eu considero ali. Sim. É como se fosse Porque confissão como se pública, ali né? fosse algo Gente. diferente, foi diferente. Aí olha que interessante. Um mês depois, ou 1 ano depois, eu me batizei. 1 ano. E no mesmo dia eu batizei porque ele batizou também. Você acredita? Porque pra mim foi mais difícil o processo por conta do excesso de religiosidade que eu fui submetida ao longo da minha vida. Então, é como se fosse para acessar essa camada espiritual, voltada para o batismo, eu tinha mais dificuldade. E pela decisão dele, eu vi que era posicionamento. Não precisava, porque na minha cabeça, para batizar, precisava de muitas coisas, muitas regras, cumprir normas, e muda isso, muda aquilo. Aí eu, caramba, não, é decisão, é posicionamento. Eu reconheço ele como meu salvador. O que eu preciso mais? Eu vou me batizar. No mesmo dia que ele batizou, eu batizei. Foi decidir no dia. Senti no coração, você acredita? Interessante que você falando isso. E eu também tinha essa sensação de que, cara, eu já aceitei Jesus, mas Jesus já é o centro e tal. E no Moriá, eu levantei a minha mão, assim, tipo, Senhor... Gente, eu não levantei uma mão, eu levantei as duas, assim, de tão... Foi tão forte aquilo ali. Nossa. Eu falei assim, Senhor... Nesse nível, gente, eu falei assim, Senhor, toma conta da minha vida. Eu levantei as duas mãos publicamente, Senhor, toma conta da minha vida, eu te entrego. Eu não quero mais controlar, eu não sei o que eu quero pra mim. O Senhor sabe. Que E dali pra forte. cá, meu amigo, a Renata começou a morrer ali. E na terça-feira, que eu tava assim num momento de muita dor, eu abri a Bíblia e foi exatamente em Jeremias, o vaso nas mãos do oleiro. Então ali naquele momento Deus começou a tratar dele na minha vida. E quando ele falou saia, e que eu cheguei em Fortaleza, a minha intercessora, ela falou assim, a palavra pra você é colheita, você vai pra Fortaleza pra colher o que você plantou durante todo esse tempo, por tudo que você viveu, você foi uma filha obediente. Então Deus vai te entregar agora. Tudo que você buscou, tudo que você vinha assim, você vai ser restituída. E é o que eu tenho vivido aqui, né, nesse pouco tempo. Você falou da Jana, é interessante que há 15 dias atrás, ela ia entregar o formação em oradores e palestrantes na Febracis. Só que ela tá por perto, ela teve bebê tá com agora. 2 meses e ela não pôde ministrar o treinamento e eu que ministrei. Então Uau. Deus, ele vai fazendo as coisas assim que a gente não entende. Então quando Deus nunca vai mandar você ir para um lugar que ele já não esteja antes, né? E ele é o Deus da provisão, ele é o Jeová Jireh. Então, filha, vai, só confia. E eis-me aqui. Confiar, e isso foi um dos ganhos também meu dentro da Febracis. Porque buscar a Deus de uma forma diferente, a espiritualidade, ela é completamente diferente da religiosidade. E tem muita gente religiosa que tá distante de Deus. Que não tem Que tá esse morno. sentimento, que tá morno, que vive de igreja, que vive de domingo a domingo na igreja, que vive ali, mas que tá vazio. E eu comecei a ter essa mudança depois de entender a Febracis também. E faz diferença você ter esse ato, ter essa e a gente tá dando spoiler aqui, né? E assim, ó, da tua história, pra gente concluir, me veio muito forte o nome obediência, que é o que você acabou de falar, né? E como a gente tem vivido isso, da obediência? Eu tenho experimentado de forma intencional
Porque antes não era. Eu fui muito do sentir. Eu sentia, tinha convicção igual a ele, que eu ia passar em X canto e tal. Eu não tinha convicção do nosso casamento. Meu amor, você tinha, né, Aline? Então... Você é orgulhosa, né? Era verdade, eu era orgulhosa. Na verdade, quando ela fala isso, eu vejo, sabe o que, amiga? Você falou dos seus pais, né? Sim. Da separação. Então isso tem um impacto muito grande, Total. principalmente na mulher. O casamento pra mulher, ele tem um significado diferente pro homem. O homem, ele consegue ser mais racional mesmo. Essa mulher aqui é que eu vou escolher casar e pronto. Mas a mulher, ela tem um medo da decepção, ela tem um medo da rejeição, um medo de ser E era um abandonada. negócio que não era consciente, era inconsciente. Mas total. E sempre é essas inconsciente, coisas é verdade. são Por isso que muito eu era orgulhosa, né? conscientes. Tipo, eu tinha tido pouquíssimos certeza. namorados, que é outro episódio. Né? Mas Deus, o perfil dele, ele é... Não é agora eu sei que você é orgulhoso porque ela falou, faz sentido. Eu acho que Mas a gente ele tem é que fazer zero orgulhoso no sentido fazer outro de relacionamento, amiga. do sentido convencional, ele é zero orgulhoso. Ele falava, a gente brigava, ele pedia desculpa, e eu tô na errada. Negócio absurdo, era pra gente estar junto, né, Anja? É o propósito. Como você falou, Deus une propósito, une pessoas, né? E o que a gente tem vivido em relação à obediência é muito forte. E como os ganhos, e quando eu falo ganhos, o sentir a conexão com Deus e com pessoas que a gente tem vivido, né? A nossa própria conexão é rápida, é tudo muito rápido quando você se decide obedecer apenas. Cara, só escuta e faz. Vai vir a provisão. Segue a visão que a provisão vai vir. E a gente não tinha isso, porque era tudo na força do braço. Afinal, né? Racional. E aí até onde eu tem a também. morte do velho homem para E o novo, porque já não são mais nossas vontades, é a vontade de Deus para as nossas vidas. De Deus. E a gente nunca viveu tão abundantemente em termos emocionais, espirituais, de tudo, como agora. É como se literalmente a gente tivesse acordado da Matrix. Do universo frio, morno, onde só o que conta é o ter e o fazer e os papéis, né? Resumindo nos papéis. E, enfim, e como eu sou grata por te ter aqui. Aprendi muito com você, com a sua história. Me influenciou demais. E é só o começo, eu sinto que é só o começo. Eu tenho tenho a certeza. Né? sensação de que eu não te conheço há 2 dias. E é porque Que bom você que não você é foi falar. influente. Porque a gente já tem isso, né? O influente, ele conhece a pessoa e já chama de amigo. É verdade. Mas eu acredito muito mais que são os nossos propósitos Eu também mesmo, é o que acredito. tá dentro de nós, é o nosso processo que a gente tá vivendo, eu acho que pelo mesmo tempo, né? 1 ano de processo, Sim. eu venho nesse 1 ano de processo espiritual e eu acho que Deus, ele vai fazendo, ele vai montando ali o quebra-cabeça para que a gente possa atingir mais pessoas. Sim. Então, tem pessoas que lá fora não iriam conseguir atingir o público que a gente, com esse momento aqui, vai Total. conseguir atingir. E no final das contas, gente, o propósito de todo mundo é trazer pessoas para Jesus. Independente do como, Nossa. independente do que. Uau. E nós estamos aqui com esse único objetivo, porque nós Uau. somos essas pessoas que fomos escolhidos, fomos achados e estamos aqui. A gente rodou várias áreas do assunto Pra voltar pra Jesus. para voltar para Ele. Porque é tudo por Ele, para Ele e com Ele. E a aí eternidade, somos as né? coisas. Sobre a eternidade. Uau. Uma coisa que o C.S. Lewis fala, pra gente finalizar, ele fala assim, se todos nós nos víssemos como seres imortais que se relacionam entre si, que casam, que vendem, que compram, o mundo seria diferente, porque somos a alma imortal, né? Verdade. Somos imortais. Então que a gente tenha esse entendimento enquanto há tempo, né? Pra aceitar a Cristo e tudo que Ele fez por nós, né? E só para finalizar, Eu amo! eu quero agradecer, né, a vocês e como Deus tem sido generoso de colocar pessoas assim na minha vida, porque eu oro todos os dias por conexões. Porque eu sei que as mesas que a gente que eu escutei da Helena, ela é médica, e o arroba dela é Médica de Almas. Ela é cristã e ela também, eu tô até num propósito de oração que é a Casa de Esté. São mulheres também que estão nesse propósito. E ela falou o seguinte, ela disse, Deus, se eu for escrever uma carta para pedir ao Senhor, se for uma coisa ruim, eu vou dizer, não, mas o meu Deus não vai me dar uma coisa ruim. Se eu
pedir o mais ou menos, eu vou dizer, não, mas Deus me dá mais. Mas se eu for pedir o extraordinário, eu vou achar que eu não mereço. Então, Deus, a minha vontade, ela é boa e agradável aos meus olhos. Mas só a tua vontade. Ela é boa, agradável e perfeita. Então, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. E isso fez a diferença na minha vida. Eu queria convidar você que ouviu tudo isso aqui. A tua vontade, ela pode ser boa e agradável aos teus olhos. Mas só a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Mesmo que para isso você não entenda em alguns momentos. Mesmo que para isso você precise passar por algum deserto. Lá na frente vai valer a pena. Lá na frente a conta fecha. Porque eu passei por muitas dores. Foram muitas noites de choro. Foram muitas lágrimas. Mas o que eu estou vivendo hoje, a fé que eu tenho, a esperança e a certeza daquilo que Deus ainda vai fazer, eu passaria por tudo de novo. Então vale a pena servir a Deus, vale a pena ser obediente, vale a pena buscar. Uau. Obrigada, gente. Gente, ó, palmas! Amamos! Muito obrigada mais uma vez, querida. Volta esse episódio e abre o coração pra escutar de novo. Porque certas coisas que a gente falou aqui só vai entrar aí dentro se você se permitir. Não é? Se você abrir realmente a sua mente, né? O seu coração pra, pelo menos, ouvir e questione, né? Não aceite verdades absolutas, né? Questione e tenha a sua experiência, o seu processo. Isso faz toda a diferença, né? Verdade. Agora pronto, vamos finalizar. Beijo! Beijo, gente! Tchau!